Então, bom, vamos começar, né, né, um processo de formação, mais um momento de formação, e vamos, né, receber hoje uma pessoa que eu conheço há muito tempo. A gente se encontrou quando a gente ainda era bem jovenzinho, né, nas aulas de química, mas depois a gente acabou né, cada um caminhando por caminhos muito diferentes, né? Então eu tenho a honra de chamar, né, para estar com a gente o Del Lembá. O Del Lembá, ele é, né, um artista popular, músico, né, formado pela UDESC. Também ele é um químico, porque eu sei dessa formação dele. Não tem muita gente que sabe, mas eu sei. É, Ele é, né, também um vizinho nosso aqui. Ele, né, junto com a Aline, eles coordenam um espaço, né, de cultura e infância, né, com a Casa da Árvore, que também é um ponto de cultura. É, e o Del é, né, um formador, né, um artista e uma pessoa também, né, muito, digamos assim, que compreende muito o que que é esse processo e a necessidade da criança, né, de viver essa cultura popular, as culturas infantis, né? Então, imagino que muita gente aqui já conhece ele, mas eu queria dizer que é um prazer receber ele, né, e ter ele para contribuir nessa formação aqui com a gente. Então, Del, né, eu não posso te passar a bolinha como aquele dia que a gente estava trabalhando junto, mas a bola é toda tua. Obrigado, Rita. Boa noite a todos, a todas, a todes. Então, bem como falou a Rita aí, né? Estou nessa luta aí, trabalhando com arte já há um bom tempo, são uns 25 anos de caminhada com música, cultura popular, cultura afro-brasileira e principalmente cultura infância, né? Como a Rita falou, eu me formei em Química e quando eu me formei em Química, eu me desiludi com a profissão e a única coisa a luz que eu via pela frente era a política, né? E um jeito que eu vi de trabalhar a política era trabalhar com criança, porque acredito muito que a transformação do nosso planeta, né, do nosso país, passa muito pelo esse viés da criança, né? A criança tem essa energia transformadora muito forte e ali na década de 90, no meio da década de 90, comecei a trabalhar com cultura infantil, musicalização infantil em escolas, né? Depois fui morar no Nordeste, também me envolvi bastante com cultura infantil lá. Voltei para cá, me formei em música pela UDESC. E aí, alguns anos atrás, 2021, eu consegui abrir com minha companheira um espaço, né, que é a Escola Cultural Casa Árvore, onde a gente trabalha lá com cultura popular, né, cultura infantil, cultura popular variada, né, samba de roda, jongo, tambor de crioula, coco, outras manifestações, né? E aí a Rita me convidou aí para a gente bater um papo sobre cultura infantil, né? Então eu preparei umas coisas aqui para mostrar para vocês. Nada que não seja novidade, mas muito mais para a gente fomentar um diálogo, né? Um diálogo em cima do que é cultura infantil. E quando eu penso em cultura infantil, tem uma palavra que me toca bastante, que é a palavra comemoração, né? E quando a gente fala, vamos comemorar, comemorar, né? E se a gente for estudar a etimologia, né, a origem da palavra comemorar quer dizer lembrar junto, né? Quer dizer rememorar junto, né? Memorar junto. Então é comemorar, né? Então essa formação, o meu objetivo é que a gente comemore, né, todos nós um pouco da nossa infância, né? Um pouco do que a gente viveu, né? Então eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente discutir e vou propor uma dinâmica para vocês. Cada tema que eu trouxer aqui, eu vou trazer uma música, né, que faz parte do cancioneiro infantil.
seja uma brincadeira, seja uma canção. E aí, nesse momento, eu vou pedir para vocês só fecharem os olhos, né? Ouvir essas canções, essas canções de olho fechado, só no momento da canção, e ver o que que traz da sua infância, da sua própria infância, né? Essa canção, para aí a partir disso a gente continuar o nosso diálogo. Tá legal? Então, antes disso, antes de fazer a primeira canção, vou pedir já para a Nath botar o primeiro slide aí para a gente. E eu trouxe uma fala do Walter Benjamin, que ele não é da cultura infância, né? Ele é um filósofo muito conhecido e então quis trazer alguém de fora da cultura infância, mas da filosofia. E eu achei uma frase dele muito bonita e eu queria ler para vocês antes de começar, né? Então ele fala que o brincar é uma atividade revolucionária, né? Uma expressão do sinal secreto do vindouro, uma manifestação da humanidade em sua forma mais pura e autêntica. As brincadeiras ao longo do tempo têm sido uma força de resistência humana e a maneira através da qual as crianças de todas as épocas expressam sua criatividade, exploram o mundo e conectam com seu próprio entendimento da vida, né? Então, essa frase do Benjamin, ela é muito profunda, né? E ela traz a essência do que é esse brincar, do que é essa importância dessa linguagem para o desenvolvimento, né, do ser humano, né? Então, vou começar então abrindo essa roda aqui para vocês e trazendo essa primeira canção. Abre a roda, Tindolele! Abre a roda, Tindolele! Oi, abre a roda, Tindolala! Oi, abre a roda, Tindolele! Tindolele! Tindolala! Oi, vai cantando, Tindolele! Ou vai dançando tindolala, ou vai cantando tindolele, tindolele, tindolala. Então, essa primeira canção, né, eu aprendi com uma grande mestra minha, Lídia Urtélio, né, que traz bastante esse repertório infantil, né? E então eu queria já é, começar essa discussão trazendo ali o primeiro, Nath, o primeiro slide ali. A gente já vai abordar, então, basicamente 5 pontos, né? A linguagem do brincar, o repertório, a relação com o corpo, com a natureza, né? Com a liberdade e os desafios que toda comunidade tem, né, em relação a essa cultura infantil. Então vamos começar aqui com a linguagem, né? Então, o brincar é uma linguagem, né? E é uma linguagem complexa e rica, né? E é por meio dela que as crianças não só se expressam, mas também compreendem e constroem o seu entendimento de mundo, né? Então, eu quero trazer uma imagem para vocês, né? Se a gente, quando traz uma imagem, por exemplo, as crianças brincando numa caixa de areia, né? Se a gente observar elas, a gente vê que elas ali estão explorando aquele mundo, né? Com seu tato, com os seus corpos, né? Com as suas brincadeiras e criando diversas formas de brincar. Então, uma tá fazendo comidinha, o outro tá peneirando a areia, o outro tá lavando as loucinhas, o outro tá brincando com água. E elas, nesse universo ali da caixa de areia, elas desenvolvem toda sua sensorialidade, toda a sua relação com o mundo e com as outras crianças, né? Elas conseguem se conectar, né? De forma íntima e vital com aquilo ali, né? Porque
a brincadeira é uma coisa que está muito dentro da criança, né? Então, nesse momento que ela está ali nessa caixa de areia, ela aflora, né? Aflora todo o sentimento dela, aflora todas as percepções dela, né? E ela vai desenvolvendo essa relação, essa construção com o mundo através do brincar, né? Através do brincar tanto com os elementos ali e com as crianças que estão ali junto, né? Então, as crianças se conectam de forma íntima e vital, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque é uma intimidade com aquele universo, né? Com aquele sistema que está ali, que faz com que ela se expresse, né? E livremente, né? Pode passar, Nath, por favor. É, E aí, né? A imaginação nessa hora ela é fundamental, né? Então, se a gente pegar, né, jogar um monte de toco ali para as crianças, né, brincar, né? Então, a criança vai pegar aquele toco ali e vai imaginar que é um avião e vai saindo com aquele avião e vai fazer o som do avião. Então, essa possibilidade da imaginação para a criança faz com que ela crie um mundo próprio dela, né? Então a imaginação sempre vai ser essa companheira inseparável da infância, né? Essa ponte que vai permitir a criança transcender a racionalidade, né? E acessar as mil possibilidades, né? Essa infinidade de criação, né? Então um toco pode virar um carrinho, pode virar um avião, ou pode virar uma comida, pode virar um pão. Então essa possibilidade, né, de você fantasiar, de você imaginar, isso reflete no desenvolvimento da criança de uma maneira surpreendente, né? Hoje em dia a gente pode até acessar as pesquisas da neurociência que já provou isso, né? Que o ato de fantasiar é um dos atos que mais sinapses fazem o nosso cérebro acontecer, né? Então, é muito importante a gente reconhecer isso, né? Perceber que a criança, no seu brincar livre, ela está se desenvolvendo intelectualmente, corporalmente, socialmente, emocionalmente, né? Através de uma linguagem, né? Que é o brincar, né? E ao brincar, a criança tem essa capacidade de surpreender o tempo, né? De criar novos mundos, de encontrar soluções criativas para o desafio do dia a dia. Então, ela está ali, ao mesmo tempo que o pão é o toquinho, do toquinho já vira uma torta. Então, ela transforma livremente, ela tem essa liberdade de, né, através da sua imaginação, poder criar tudo que ela quiser dentro da brincadeira, né? Principalmente quando ela está num brincar de livre. Pode passar, Nath, por favor. É, E aí, né, brincar se revela como esse processo, né, criativo, né, que gera conhecimento, né? Então, isso é muito importante, que a linguagem do brincar gera conhecimento, né? Porque ela conhece todo, ela acaba desenvolvendo essa relação com o mundo, né? Com os elementos da natureza e desenvolvendo essa percepção que vai fazer com que ela conheça esse mundo mesmo, né? E construa a sua própria identidade, né? Criando aí vínculos afetivos, seja com a natureza, seja com as crianças que ela esteja brincando, seja com o próprio brincar, né? Porque quando ela brinca, por exemplo, numa caixa de areia, ela volta no outro dia, ela já quer brincar de novo, né? Porque aquilo ali mexeu com ela, mexeu com o emocional dela, né? Mexeu com a afetividade dela, né? E aí eu trago essa frase que eu ouvi há muito tempo da nossa mestra Lida Ortega, né? Que a criança que brinca vai ser um adulto feliz, né? Então, que todo esse processo da criança tá brincando na infância vai fazer com que ela seja um adulto feliz mesmo, que isso vai refletir lá na vida adulta, né? Então, muitas vezes eu vejo, né, nesse caminhar da vida, assim, tanto os adultos, assim, com aquela expressão triste, eu olho e tento achar a criança daquela pessoa ali, né? E tento até buscar para que ela resgate essa criança para tentar buscar também essa felicidade, né?
Vamos seguir então. Agora a gente vai entrar então um pouquinho dentro do repertório, né? O que que seria esse repertório da cultura infantil, né? Então é um repertório diverso, né? Vasto, né? Que traz muitas brincadeiras, muitos brinquedos, né? E a gente poderia dizer, né, que é um patrimônio, né? A gente sempre fala de patrimônio cultural, mas é importante a gente também olhar para o brincar da criança como um patrimônio, né? E aí a gente pode abordar esse patrimônio de dois aspectos, né? O patrimônio material, que é presente nos repertórios dos mais diversos brinquedos, né? O peão, o carrinho, a banela, o jogo, né? O toquinho, né? A areia, o balanço, né? Então, todos os brinquedos materiais que a criança utiliza, né? Para desenvolver as brincadeiras e os jogos fazem parte desse patrimônio material, né? E também a gente tem o patrimônio imaterial, né? É o que é o próximo slide, que o patrimônio imaterial, então seriam as canções, né? As parlendas, os brinquedos cantados, os jogos, né? São todos esse patrimônio que é o mais, que não é o físico, né? Que é o que é esse patrimônio que é passado através do cantar, né, através da oralidade para a criança. E nesse sentido, essa cultura da criança, ela está se perdendo bastante, assim, né? A gente tem visto, principalmente no meio urbano, no meio rural nem tanto, né? Mas no meio urbano a gente tem visto as crianças cada vez menos cantando as músicas da infância, brincando os jogos da infância, né? Vou pedir para a Nath passar o slide aqui para gente. E essa possibilidade, né, de você brincar, né, está sendo roubada pela cultura digital, principalmente no meio urbano, né? Então é, é urgente a gente olhar para esse patrimônio infantil, né, e proporcionar que as nossas crianças também tenham a possibilidade de, né, vivenciar esse repertório, né, de cantiga, de espalenda, de brinquedos cantados e de brincadeiras corporais, né, e também das manifestações da nossa cultura, né. Então hoje a gente vê que as crianças, né, aqui na ilha brincam o boi de mamão, em outros lugares brincam samba de roda, brincam coco, né. Então as crianças elas têm essa possibilidade também de se aproximar bastante da cultura popular, né, mais do mundo adulto e também utilizar elas como um brinquedo da própria cultura, porque elas também não têm nenhum tipo de barreira, né? Para elas, a cultura, é cantar, é tocar, é dançar, isso também envolve, independente de a cultura de adulto ou de criança, né? Pode passar, por favor, Nath. Então, e aí quando a gente aborda a cultura infantil, a gente tem três tipos, né, de cultura, né? Que a primeira é a cultura da criança mesmo, que é aquela construída pela própria criança através de brincadeiras, jogos de expressões artísticas, interação com a natureza, sendo a criança o principal agente dessa cultura, né? Então é quando ela está no brincar livre, né? Numa caixa de areia, numa casinha na árvore, ou num barranco, ou numa cachoeira, ou mesmo no fogãozinho dentro de casa, né? Ela está ali e sendo protagonista do próximo, na própria brincadeira, inventando e reinventando esse jeito de brincar, né? A segunda aspecto da cultura infantil é a cultura para as crianças, né? Que são as produções culturais feitas para o universo infantil, né? As músicas, histórias, brinquedos, jogos e atividades que a gente realiza para as crianças. Então, não, então são todos os livros, né? Os discos, músicas, os jogos que tem sido feito, né, para criança. Ultimamente, a gente, na parte de livros, a gente está com uma riqueza muito grande, né, de livros, principalmente da cultura dos povos originários, né? Eu, na minha infância, eu nunca tive acesso a nenhum livro, basicamente, da cultura dos povos originários. Hoje, eu leio vários para os meus filhos, então isso me dá uma felicidade, assim, de poder proporcionar um pouquinho dessa cosmovisão, né, para os nossos filhos, né? E a última aspecto seria a cultura infantil.
com as crianças, né? E aí que é o resultado da interação entre o adulto e a criança, né? Onde o adulto atua como mediador e a criança como protagonista das suas próprias descobertas, né? Então são as brincadeiras, né? Os que a gente cria, tipo, por exemplo, o boi de mamão é uma brincadeira, né? Que a gente conduz, mas a criança está ali brincando, então existe essa condução do adulto, né? Como mais ou menos como essa canção que eu fiz, o Abre a Roda Tindolelê, né? Que você vai falando e vai cantando, e aí a criança vai cantando, batendo palma, vai batendo palma. Então ela vai recebendo a condução, né? Do adulto, no que ela tem que fazer corporalmente, e ela vai vivenciando, né? E vai rodando, e requebradinho, então, né? Ela vai construindo junto com o adulto essa brincadeira, né? É, pode passar, Nath. Ah, então, antes da gente. Eu vou trazer mais uma música, então, né? Que é Antes do Corpo, né? Pro corpo mesmo. Eu vou trazer o. Então, eu vou pedir de novo para vocês fecharem o olho nesse momento, para ver o que que traz para vocês essa canção. Oi, o Del vai ter que entrar na olaria do povo. O Del vai ter que entrar na olaria do povo. Ele desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Ele desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. E a Rita vai ter que entrar na olaria do povo. Olha, a Rita vai ter que entrar na olaria do povo. Ela desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Ela desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. E todo mundo vai ter que entrar na olaria do povo. Todo mundo vai ter que entrar na olaria do povo. Todos descem como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Todos descem como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Então, essa brincadeira do Cacuriá, né, é uma brincadeira que traz o corpo, né, da criança. Vou pedir para a Nath botar ali o slide. Traz o corpo da criança como esse esse instrumento fundamental, né? A criança, nesses primeiros 7 anos, o corpo é que está totalmente mergulhado na brincadeira, né? Então, o brincar é essa atividade que nasce no corpo, se expressa através dele, sendo uma forma de comunicação que vai além das palavras e dos conceitos, né? O corpo da criança é o seu principal instrumento mesmo de exploração e de conhecimento, né? Então, através dos movimentos, dos gestos e as interações físicas com a natureza e com o outro, que ela constrói essa compreensão do mundo, né? Então, a importância desse corpo estar, né, brincando, né? E até eu fiz, né, uma observação ali, o excesso de telas, né? Então, atualmente a gente tem colocado muitas crianças né, nessa questão da cultura digital na frente dos celulares, das telas, né? Eu particularmente até acho que tela não é uma coisa que faz tão mal se não, né, se for dosado, se for um pouquinho, né? Claro que não botar a criança o dia inteiro ali, né? Mas tenho observado que as redes sociais, né, e tudo que envolve isso, essa cultura é que tem prejudicado um pouquinho mais, porque tem trazido valores que estão muito longe das infâncias, né, e que não são verdadeiros, né, porque a cultura virtual não é a cultura real, né. Então, é importante que a gente observe, né, o quanto o corpo da criança está nesse processo do brincar, o quanto ela está de fato, né, brincando com seu corpo, está ali
se jogando para as brincadeiras e não parada só observando ou assistindo um vídeo, né? Ou parada, né? Hoje em dia a gente vê muito, parece que o celular virou babá de criança, né? E isso é terrível, né? Eu quando vejo uma criança de 3, 4 anos grudada no celular, me dá um dó mesmo, porque a gente não sabe o quanto aquilo ali, ou melhor, a gente sabe, né, o quanto aquilo ali está sugando a energia vital da criança, né? E aí o corpo não fica mais disponível para ela brincar, né? Pode passar, por favor, Nath, o próximo. É... E aí, né, dentro do corpo, né, o corpo brinca onde? Na natureza, né? Então, esse é outro ponto que eu queria trazer para vocês, né? Que a natureza é o território primordial de brincar, né? É nela que a criança encontra o espaço, os elementos e a liberdade para ela ter essa expressão plena, né? Então, o melhor lugar para uma criança estar é na natureza, né? Árvores, terra, vento, água, todos esses elementos são fundamentais, né? Para brincar da criança e desempenham um papel vital, né, no desenvolvimento da criança que está na natureza, ela brinca, né, ela de fato, né, e esse desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e diria também espiritual está totalmente ligado com a natureza. Então, tirar a criança da natureza, né, a gente tem visto, né, que as crianças que ficam muito em prédio ou brincam muito nesses prédios que só tem concreto, concreto. Quando elas vão para a natureza, elas não conseguem quase nem andar direito, eles se assustam, né? Ou com barro, né? Com muita água, com muito verde, né? E outra coisa importante é a gente fazer essa conexão também com as nossas é, com o verão, com a primavera, com o outono, com o inverno, né? As estações do ano, né? Muitas vezes a educação formal, as crianças são colocadas ali dentro da sala e se esquece que existe uma estação do ano, né? E que cada estação do ano proporciona para a criança uma relação com a natureza diferente, né? E aí eu vou trazer uma música aqui para vocês, para a gente falar da estação que a gente está vivendo agora, tá? Desperta no bosque, gentil primavera, com ela chegou o canto gorjeio do sabiá. Tra la 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 la, tra la 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 la. Com lindos trinados, suaves e belos, gentis são os passarinhos saudando a primavera. Tra la 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 la, tra la 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 la. Parece que a festa chegou na floresta, o bosque está perfumado com cheiro de manacá. Tra la 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 la, tra la 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 la. Tra la 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 la, tra la 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 la. Então, né, essa música ela traz essa relação, né, com a primavera, com os passarinhos, com as flores, com os cheiros, né, com a terra, com o vento, né? Então a educação precisa, né, se aproximar das estações, né? Se aproximar e fazer com que a natureza seja esse lugar de inspiração, né? Porque é ali que a criança não precisa de nada. Botou na natureza, ela desenvolve todo o seu brincar naturalmente, né? Pode passar, por favor, Nath. E aí, essa relação com a natureza é uma fonte inesgotável de alegria, espontaneidade e criatividade, né? Então a gente vê, né, isso todos nós, né, todos vocês, eu, a gente, sempre quando vê as crianças na natureza é muito bonito, né, ver essa relação delas com, né, vou trazer uma imagem para vocês, um barranco, bota as crianças num barranco. Elas amam estar ali naquele barranco, né? Então, ou arruma uma casca
de palmeira ou um pedaço de papelão e descem, ou mesmo sem nada, elas descem com uma alegria e sobem, descem milhares de vezes, não tem cansaço, é só alegria, né? E fazem estripulias ali, né? Então, uma criança num barranco, crianças num barranco, né? A gente consegue ver essa conexão, né, da criança, né? Então, ao brincar na natureza, realmente a criança se reconecta com suas essências mais ancestrais, né? Com a sua ligação ao mundo natural e suas raízes culturais, né? Então, é muito importante que a educação caminhe, né, cada vez mais para o ser humano tirar as crianças de dentro da sala de aula e botar, né, seja no inverno, no outono, no verão ou na primavera, na natureza, né, para ela apanhar chuva, ela brincar com terra, brincar com árvores, né? Vamos seguindo então ali, Nath, por favor. E a última coisa que eu queria falar é sobre essa palavra muito importante para as crianças, né? Que é a liberdade, né? Essa relação direta com a liberdade, né? Com a espontaneidade, né? E esse brincar livre, ele é fundamental para a criança desenvolver a autonomia dela, né? Essa possibilidade de fazer o que eu quero na hora que eu quero, né? Então eu tô ali na caixa de areia, agora eu vou fazer comidinha, vou misturar barro, vou misturar terra, vou misturar folhinha, vou fazer chazinho. Então, essa relação com a liberdade, o brincar livre, para mim é uma das coisas mais importantes na educação infantil, porque vai proporcionar que o adulto também lute pela sua liberdade, né? Se descubra, né, enquanto processo de autoconhecimento e lute pela sua liberdade. E se ela não tiver essa possibilidade de experimentar essa liberdade na infância, ela vai precisar fazer muita terapia na vida adulta, né, para conseguir experimentar o que é ter uma relação de liberdade com a vida, né, ser espontâneo, ter liberdade, né, nas relações, no trabalho, né. Então é fundamental a relação da liberdade para a gente compreender esse brincar, né? Porque o brincar livre, para mim, é o brincar mais importante. Tem, né, o brincar direcionado, mas o livre, ele é o mais rico. A gente, lá na Casa Árvore, a gente proporciona muito tempo do nosso trabalho lá com as crianças, é o brincar livre. Então, tem a casinha na árvore que elas desfrutam, tem o barranco, tem o salão, tem a caixa de areia, tem vários ambientes onde elas conseguem experimentar, né, infinitas possibilidades de brincar livre, né? E a gente vê o quanto elas ficam alegres, né? Espontâneas, inventam, nos mostram todas as criações que elas fazem, né? Pode passar, por favor, Nath. Então, essa liberdade para a criança é fundamental, né? Porque quando uma criança brinca livremente, ela está se envolvendo num processo que mobiliza de fato sua criatividade, né? Sua capacidade de imaginar e, como eu já tinha falado, de surpreender o tempo, né? O tempo é outro, né? E aí ela cria novos mundos e encontra mil situações, né? Mil soluções para resolver os desafios dos seus brinquedos, né? Então, tá ali, já muda, né? Vai fazer um bolinho, areia cai, a areia já vira um boneco, o boneco já vira um outro bolo, já vai. Então ela vai transformando e ela não fica presa também, né? Numa coisa só. Ela de uma dificuldade, ela cria uma outra brincadeira e isso que é o brincar livre, né? Eu acredito que todos vocês já observaram bastante esse processo dela e o quanto isso é importante, né? Então vamos seguir, né? O espaço para brincar livre é fundamental para nossas crianças e é o nosso dever, né, como os pais, mães, educadores e educadoras, garantir que as crianças tenham o espaço e a liberdade necessária para explorar, criar e se desenvolver através do brincar, né? Então é o que eu falei antes, né? Cada vez mais a gente tem que ter esses espaços, né? Principalmente no meio urbano, né? Os povos originários, os povos de quilombo, a gente observa que eles têm essa relação muito mais
tranquila com a natureza, né? De brincar, de estar ali, de se envolver, e de não ter, né? Não ter dedos, né? Quando chega na natureza, já vai brincando, já vai criando, né? Então, eu acho que nas cidades a gente precisa lutar mesmo, né? Lutar através de leis para a gente trazer esse espaço para as crianças brincarem livremente, né? E aí eu vou propor alguns desafios aí para nossa comunidade, né? Vamos dar uma passadinha. Estou chegando aqui no final, né? E vou fazer mais uma música aqui para gente, né? Eu vou fazer uma música que é uma música que traz, eu fiz para as crianças brincarem, né? Brincarem delas serem sementes, né? Então, eu vou pedir mais uma vez para vocês fecharem os olhos, né? Quem quiser, obviamente, mas tentar se imaginar uma semente e como você brincaria essa canção, né? Quando eu faço isso com as crianças, eu faço muito isso. Ó, eu vou cantar, elas viram uma sementinha, se encolhem tudo, e eu canto a canção. E elas livremente criam uma coreografia para essa canção. Vou fazer para vocês então. Dorme, 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 semente, para a terra semear. Dorme, 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 semente, para a terra semear. E quando a água bater e a sementinha acordar, uma árvore vai crescer, muitos frutos ela vai dar. E quando o vento bater, a árvore vai balançar, vai dançar, os seus frutos vão cair para a terra semear. Então, quando eu brinco essa canção com as crianças, é uma das imagens mais lindas, né? Ver todas pequenas sementes e a água bate e elas começam a crescer e viram árvores, né? E aí quando, né, e dançam, o vento bate, é muito bonito ver elas inventando, né? Toda essa coreografia. E aí elas pedem para fazer de novo, eu faço uma segunda vez, aí eles inventam mais coisas, pedem para fazer, eu faço uma terceira vez. Então, é um momento de muita entrega delas, né? E aí, independe delas estarem na natureza ou não, porque a música chama pela natureza, né? E elas se envolvem como se estivessem na natureza, como se elas fossem realmente semente, né? Então, essa possibilidade de ser o que quiser, né? Da liberdade que eu falei antes, é muito importante para a criança, né? Da gente também proporcionar esses momentos, né? Além do brincar livre, mas de dinâmicas que elas possam construir um enredo corporal, um enredo coreográfico, né? Isso é muito importante, né? Então eu queria finalizar minhas falas, né? Para a gente também agora debater um pouquinho, trazendo só mais algumas considerações, né? Para a nossa comunidade. E é o que eu chamo de comunidades, né? Somos todos nós, né? E aí eu queria trazer uma última imagem, né? Que para mim
a imagem que eu queria trazer para vocês seria de uma comunidade brincante, né? Que a gente pudesse construir um meio social brincante, onde as crianças brincam, né? Os adolescentes brincam, mas os adultos também brincam, né? Onde a gente pudesse ter um momento, né? Seja diário, seja semanal ou até mensal, que toda a comunidade se encontre para brincar, né? E aí brincar brincadeiras de crianças, de adolescente, de adulto, né? Porque nós adultos também somos seres brincantes e seria muito interessante, né? Eu carrego comigo sempre essa imagem da comunidade brincante, né? Onde os vários seres humanos brincam junto, independente de idade, de raça, de cor, de questão social, né? Mas o brincar livre mesmo, né? Então, eu acho que essa responsabilidade do brincar, ela é chamada a nós, pais, né? Mães e educadores, né? E é uma responsabilidade muito grande, de cada vez mais trazer, né? Então, a gente precisa, de fato, valorizar e promover esse brincar como uma atividade essencial mesmo para o desenvolvimento das crianças, reconhecendo a sua importância e assegurando, né, que ela não seja reduzida a um mero instrumento pedagógico, né? Porque tem muita gente, não, brincar é pedagógico, né? Aí diz, não, brincar é libertário, né? Pedagógico muitas vezes é para dar forma, né? Não devia ser, né? Na verdade, o ato pedagógico, isso aí é uma fala do nosso outro mestre, Paulo Freire. O verdadeiro ato pedagógico é aquele que faz a gente conhecer-se a si mesmo, né? Paulo Freire falava muito isso, né? Então, esse que é o verdadeiro ato pedagógico. E o brincar é o processo que faz a gente conhecer-se a si mesmo, né? Então, e esse aí eu trago, né? E esse entendimento que significa brincar, de que brincar é uma linguagem de conhecimento, né? Obviamente, todos nós que estamos aqui debatendo, a gente já tem essa consciência, né, dessa linguagem de conhecimento, né? Tanto de conhecimento e de se conhecer, né? Mas é importante a gente falar e comemorar isso, né? Relembrar, memorar junto, né? Eu gosto muito realmente dessa palavra comemorar. E as crianças merecem esse tratamento com dignidade, né? A dignidade de uma obra de arte, né? Porque a gente sabe que cada ser humano, cada criança é um ser único e original, né? E que vai construir seu caminho com seus brinquedos e suas brincadeiras, né? Então, essa possibilidade da criança vivenciar isso na primeira infância vai refletir, né, de fato na vida dela, né? Ela vai ser um ser humano que vai buscar a sua originalidade única, né? Vai buscar o seu caminho, né? Vai buscar se desenvolver, se autoconhecer, né? Pode passar, Nath, por gentileza, né? E é crucial que a gente tenha a coragem de nos deixar alfabetizar pela língua das crianças. Então, esse para mim é o chamado mais importante, né? É a gente resgatar, né? É a gente relembrar que a gente foi criança e que a gente gosta de brincar e que a gente precisa se alfabetizar nesse brincar, né? E se alfabetizar é respeitar as crianças, né? É respeitar o momento dela, respeitar o brincar, né? Respeitar aquele tempo que ela precisa para brincar, porque isso de fato vai trazer um desenvolvimento significativo para a criança, né? E que a gente aprende com elas essa arte de estar no mundo, né? Porque muitas vezes a gente entra nesse mundo adulto, racional, né? E produtivo, né? E a gente não para observar uma criança brincando, não para brincar, né? Então, essa coisa da criança que ela está entregue à pulsão da vida, né? É uma coisa que é importante, né? Entrega uma pulsão de vida que nos conduz a ser verdadeiramente nós, né? Porque quando a gente está entregue na natureza a brincar, a gente tem esse encontro com a gente, né? Essa comunhão com o outro, e acho que é muito importante que a gente torne isso uma coisa importante, né? Esse alfabetizar na linguagem do brincar, né?
E aí eu vou indo para o último slide, que cabe a nós, como seres humanos, acolher nossas crianças, escutá-las com sensibilidade e responsabilidade e garantir que o brincar, essa linguagem que é essencial mesmo, né, ao desenvolvimento da criança, continue a florescer em suas vidas, né? Então, porque se ela brinca ali, né, até os 7, muito com certeza nos segundos 7 anos, 70, ela vai no terceiro, né? Eu tenho uma filha de 12 anos que eu vejo como ela brinca ainda hoje, muito. Tem 12 anos, mas ela brinca com crianças de 5, com crianças de 4, né? É lindo ver isso, né? Mas ela faz isso porque ela brincou muito até os 7 anos, né? Então, e hoje em dia ela continua brincando, né? Então, eu trouxe tudo isso para a gente bater um papinho, trocar umas ideias, né, Rita? E eu sei que tudo isso que eu trouxe para vocês é uma coisa que todos vocês já sabem, mas acho que é importante a gente comemorar, né? Relembrar junto da importância, né, da linguagem, desse repertório das crianças, da relação é, do corpo, né, com brincar, essa relação com a natureza, a relação também da liberdade, né, que a criança tem que ter com esse brincar, e esses desafios, né, que nós temos enquanto pais, educadores, de proporcionar esse espaço seguro cada vez mais, né, para as nossas crianças. Agradecer a Rita, da Usina da Imaginação, a todos vocês, e agora vamos bater um papinho, né? Acho que a gente pode. Acho que a Rita vai fazer algumas considerações também, né, Rita? Mas, por enquanto, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Del. É, eu acho que o desafio, né, da nossa vida, né, na cidade, mas não só na cidade, no campo também, porque eu conheço, né, eu sou uma filha, né, do mundo rural e o trabalhar às vezes é muito puxado, assim, né? O campo trabalha pra caramba, né? A gente acha, não, é só o pessoal que vai para a cidade que trabalha, mas não, o pessoal do campo trabalha muito, né? Mas também existem os rituais onde existe a possibilidade de a gente se encontrar e de a gente comemorar, né, a comunidade, né? Então eu acho que é importante, né, aquela ideia do estar junto de modo brincante, para a gente poder continuar acreditando que nós somos seres para além daquilo que é o capitalismo, né? Que é essa lógica de você acumular, de você ter coisas e tudo mais, né? Eu queria trazer, né, na fala do Del, assim, uma coisa que eu acho que ele traz, né, que a formação dele traz. Eu conheci o Del, né, em situações muito diferentes, assim, né? A gente se conheceu em laboratório de química, porque a gente fez química junto. E aí, depois a gente se reencontrou e a gente comemorou muito, né, Del, como a gente tinha jogado fora toda aquela carreira que, de certo modo, tinha sido projetada para a gente lá na Química, jogando bastante lixo, né, no mangue, né, Del, que a gente ficava muito revoltado lá no passado, né? E eu trago isso porque eu acho, né, que, de certo modo, a gente jogar fora uma trajetória que está sendo desenhada para a gente vitalizar outras coisas em nós mesmos, é também a gente brincar com o próprio destino, assim, né? De a gente trazer outras possibilidades, abrir essa caixa aí de coisas, né? E eu queria também trazer uma coisa que eu acho que tu falou muito bonito, assim, que foi a questão da música, né? É, toda a música brinquedo, né? Eu queria trazer essa questão, a música brinquedo, porque a semente, né, que tu criou é uma música brinquedo, né? Daí eu queria explorar um pouquinho isso na tua fala, porque eu acho que é muito legal.
e trazer um pouco essa coisa que tu também traz bastante na tua formação, que é a questão da rima, das toadas, dos ritmos, né? E como isso, dentro, vamos dizer assim, né, das outras culturas, também tem seu lugar, né? Vamos pegar aí a cultura afro-brasileira, né, e a musicalidade né, o brinquedo, né, o samba, né, as músicas de terreiro, mas também as músicas, né? Vou trazer aqui o que eu conheço da música Laclanochoclen, né? Que também tem a sua variedade de músicas, onde tem, né, a música de guerra, a música de comemoração, a música de, né? é, e como essa música brinquedo, ela também traz uma estética importante no nosso corpo, assim, né? Então, eu queria explorar um pouquinho essa ideia contigo, né? É, e queria te provocar e depois abrir para todo mundo, mas te provocar também, né? Eu sei que tu mora em Florianópolis, né? É, e mora numa casa que propicia as crianças escorregarem no barranco. Eu sei que tu criou isso, que foi uma coisa que tu projetou, né? E que vocês criaram, tu e a Aline criaram esse universo, né? Para os filhos de vocês. Mas a gente poderia pensar como é que pessoas que moram em apartamento, né? Como é que a gente pode criar mecanismos, né? Para a gente não confinar as crianças, né, na nossa vida moderna, assim, né? Como é que a gente pode reivindicar mesmo, né, esses lugares públicos para a gente ter os espaços e poder ocupar com as crianças, né? Muitas casas não aceitam crianças, inclusive, não alugam casas para criança. Eu acho isso muito pesado, acho isso uma ignorância gigante, né, desse mundo comercial que não olha a própria infância, né? Mas como é que a gente reivindica esse direito da criança mesmo de estar nos territórios, de ter territórios, parques e tudo mais? Talvez tu podia fazer uma rodada né, de trazer um pouco isso, daí depois a gente abre para todo mundo, né? Eu acho que é bem importante, sim, a gente fazer esse diálogo bem aberto, todo mundo ficar à vontade de trazer suas questões desde os seus territórios, das suas experiências. Ah, legal, Rita. Eu também, você me conhece, né? Eu gosto de dialogar também. Eu acho que é muito mais rico quando a gente dialoga e constrói junto, né? Mas quero trazer, né? Na verdade, eu acho que o fato de eu e tu ter, né? A gente se encontrou na juventude, estudou química, aí os dois se desiludiram, né? Cada um foi para um lado. Mas eu acho que lá na minha infância, como na tua, a gente teve uma coisa muito importante, né? Que eu agradeço sempre aos meus pais, minha mãe e meu pai, que possibilitaram, né? Por mais que eles tiveram também, né? Essa vida dura da luta de sobrevivência, de trabalhar, mas de alguma maneira eles possibilitaram para nós, né, Rita, esse lugar livre, né? Porque se o fato da gente gostar e valorizar né, a liberdade, a construção e ver a importância de brincar é porque a gente brincou muito na nossa infância, né? A gente teve essa possibilidade e foi tão forte e que a gente veio para a vida adulta e a vida adulta não conseguiu esmagar isso dentro da gente, né? Pelo contrário, a gente foi, não, peraí, tem uma coisa que está saindo aqui de dentro de mim, a gente deixou sair e a gente foi trabalhar com criança. Tu foi de um lado, eu fui do outro e uma hora a gente se encontrou porque a gente sempre trabalhou com a mesma coisa que foi criança, né? Então eu acho é importante trazer isso, né? Que foi esse trabalho, né? Foi esse deixar nos brincar lá na infância dos nossos pais que possibilitou que a gente se mantesse vivo, experimentasse todos esses conteúdos que eu trouxe, né? Mas principalmente a liberdade, né? Porque a criança que brinca livre, ela vai lutar por liberdade. Ela não vai ser um gado da vida, né? Que vai só baixar a cabeça assim, sim, ou não. Ela vai dizer, não, eu sou uma pessoa em desenvolvimento, eu tenho sonhos e eu vou lutar pelos meus sonhos, né? Porque para mim liberdade é isso. Eu me conhecer, eu ter sonho e eu lutar pelo meu sonho, né? Então, nesse sentido, quando eu comecei, né? Quando eu resolvi abandonar a química e ir para a música, que era um universo que eu sempre, né, na adolescência
fui roqueiro, sempre tive um envolvimento, né? Eu vi que a canção tinha esse poder transformador, tanto em mim quanto nas crianças, né? E vi que elas gostavam muito dessas canções, né? Tanto que quando comecei a trabalhar com criança, eu não compunha música nenhuma, né? Eu não era compositor, né? E aí eu fui para as escolas e aí as crianças me pediam, faz uma música pro sol. Aí, pro sol. Aí eu botava um acorde ali e começava o sol é tão lindo, radiante. Inventava uma música na hora e eu me permitia inventar porque a criança não tinha nenhum tipo de julgamento. Então eu inventava as coisas mais malucas e elas amavam, né? E eu amava também porque eu também estava desenvolvendo minha criatividade, né? Então, e aí com o tempo de tanto criar música com as crianças, eu desenvolvi uma habilidade de compor, né? De fazer composições, né? Então eu digo assim, hoje eu sou um compositor de canções, eu tenho em torno de 60 canções aí, mais um pouco mais. Por quê? Porque as crianças me possibilitaram essa descoberta dentro de mim. Talvez se eu não tivesse de trabalhar com a criança e elas não pedissem para mim fazer música, eu nunca descobriria essa habilidade dentro de mim. Então, foi no contato com as crianças que eu descobri que eu tinha uma habilidade de botar música em palavras, né? Então, aí depois, quando eu fui para o Nordeste, que eu vi essa riqueza toda, né, que a gente tem da cultura brasileira e que no Nordeste e no Norte é muito forte, é visceral, né? Porque aqui a gente no Sul ainda é um pouco contido, mas lá no Norte e no Nordeste a gente vê que a coisa é visceral, as crianças nascem cantando, vivem na rua cantando, é uma coisa muito forte, né? Isso, isso me fez também me reconhecer, dizer, cara, eu gosto disso, eu quero isso para minha vida, né? E aí, no trabalho com criança, eu vi isso como uma ferramenta de transformação mesmo, tanto minha, quanto das crianças, quanto dos ambientes. Muitas vezes, né, no Nordeste, eu trabalhei em lugares muito difíceis, né, de circunstâncias bem difíceis para as crianças, mas quando a gente começava a tocar, cantar, tudo aquilo que tinha no redor se dissolvia, só o que estava ali no nosso cantar, no nosso tocar, era a nossa alegria, né? Depois, quando acabava, eu vi que as crianças, né, voltavam para os processos dela lá, e eu para os meus, né? Porque a vida de fato é dura, né? Mas a música possibilitava para as crianças e para mim esses momentos de felicidade, né? E eu sempre falo nos meus cursos, né? De cultura popular, que a cultura popular, seja infantil, seja adulta, ela só serve para uma coisa, para a gente ser feliz, né? A cultura popular serve para a gente cantar, para a gente dançar, para a gente tocar, para a gente fazer verso, né? Para falar das nossas mazelas, para falar das nossas alegrias, das nossas tristezas. Então, para a gente ser feliz, né? Então, a pessoa que se envolve com cultura popular, ela experimenta essa possibilidade de brincar e de ser feliz, né? E a criança, ela já tem todo esse universo dela, né? Então, é importante a gente valorizar isso, né? E aí, sobre a última questão que você falou, na verdade, a gente precisa atualmente se organizar e lutar por políticas públicas para a infância, né? De fato, assim, né, agora que está se abrindo mais esse diálogo, estão se construindo leis, né? Mas a gente precisa lutar politicamente mesmo, né? Espaços públicos, né? Por exemplo, pô, todos os espaços públicos que são criados em Florianópolis, nenhum é realizado com vista para as crianças brincarem, né? Tem um brinquedo, ou então eles põem aquelas pracinhas terríveis que em um mês já tá, eles não dão manutenção, em um mês já tá tudo quebrado, né? Mas não é uma coisa feita, né? Vamos fazer aqui um espaço de natureza, aqui um espaço de brinquedo, aqui um brinquedo que tenha desafio corporal, né? Então, essa questão de espaços públicos, né, no meio urbano, a única maneira que eu vejo é a gente lutar por espaços públicos, né, para criança que mora no prédio, não mora num lugar que tenha muita casa e não tenha natureza, que eu lembro, acho que você me falou que até trabalhou num lugar que as crianças não podiam brincar
porque não tinha espaço, né? Então é preciso a gente lutar por espaços públicos para as crianças e que sejam construídos para as crianças brincar, né? E políticas públicas, né? Para valorizar o brincar, para valorizar a cultura infantil, para proporcionar que, por exemplo, todo esse repertório, né? Que a gente conheça esse repertório. Por exemplo, a gente sabe que no meio rural a presença do repertório infantil é muito maior do que no meio urbano, porque a criança lá tem menos coisas, mas ela tem muito mais, né? Ela tem menos coisa fora, mas dentro dela tem muito mais. Então ela se retroalimenta do que ela está dentro, né? Enquanto aqui no meio urbano a gente fica oferecendo imagens, né? Por exemplo, eu até digo, eu digo para o pai, ó, dá um toco pro teu filho, mas não dá um carro de plástico, porque o toco ele vai imaginar ser mil coisas. O carro de plástico já está pronto. Ele não tem que imaginar nada, é um carro de plástico, né, que é uma coisa sintética e que já está pronto. Agora uma caixa com um monte de toco, ele vai transformar aquilo ali no que ele quiser, né? Então, estou trazendo esse exemplo do toco para também um espaço público ser assim, não um espaço público fechado, é isso, não. Que a criança vá lá e ela realize, né? Realize a brincadeira dela, o brincar, que a imaginação dela flua, né? Flua, flua livremente para ela poder, né, se desenvolver, né? Então eu acho que é um momento mesmo de lutarmos por políticas públicas para a infância, Rita, assim, eu acho que tá muito importante, né? Principalmente porque agora a gente tem a cultura digital aí, que tá, né, não está a nosso favor, né? Está a favor do quê? Do mundo capitalista, da competição, do externo, do estético, do que eu publico, né? Né? Então eu acho que é isso, sim, né? Vamos ver o que a turma também gostaria de nos falarem um pouquinho. Isso, gente. Quem quiser abrir o microfone, comentar, trazer contribuições, fiquem bem à vontade, é um espaço de troca. Oi, gente, boa noite. Vou falar então, né? Vou começar. Achei muito curioso, Léo, que... Ai, sabe, estão me ouvindo? É que eu tô em dois, estou no computador aqui, um funciona uma coisa, outro funciona outra, aquela coisa. Tá, vou falar aqui. Achei muito curioso isso que tu falou, Léo, disso de se descobrir na brincadeira, assim, né? No... Você falou em relação ao ensinar, na verdade, né? Com relação ao Paulo Freire. Mas eu relacionei com a brincadeira, já que a gente tá falando disso, né? E fiquei pensando assim, né, nas minhas brincadeiras com a minha filha, que vai ser também muitas vezes diferente, né, de quando você está com um monte de criança brincando, mas quando você está com a sua filha no seu ambiente, assim, você vai o que tem de mais familiar, assim, né? E uma coisa que eu nunca gostei foi de brincar de boneca. Eu nunca gostei de brincar de boneca e eu tenho uma dificuldade gigante de brincar de boneca. Minha filha que ama, assim, né? Eu gosto de tudo quanto é outras brincadeiras, assim, né? Isso me deu um clique muito importante e aliviante, assim, né? De eu brinco, mas a minha forma de brincar é outra, assim, né? E aí achei muito curioso isso e interessante de como que a gente vai se descobrindo nessa brincadeira com a criança, vai relembrando, comemorando realmente, né? Porque não tem a boneca, mas tem os bichos de pelúcia, tem a cantoria, tem o tocar, tem o dançar, tem o criar história, tem muitas outras coisas, assim, né? Mas de como que a criança vai dando vai relembrando esse repertório e vai construindo um novo também, né? Porque a partir disso vão ser outras brincadeiras que vão ser criadas, assim, né? E isso, e aí eu relacionei com isso que começou a falar dos espaços públicos, e uma coisa que eu já comentei, que eu conversei já um tanto com a minha filha, assim, é disso de ser sempre os mesmos brinquedos, né? Então, são os mesmos brinquedos há sei lá quantos anos que encomendam os mesmos brinquedos para as praças, assim, e como isso vai um pouco padroniza a brincadeira e ao mesmo tempo tem isso de você usar sempre a mesma coisa e com a mesma coisa você conseguir tirar
coisas diferentes. Então, o que eu fazia no trepa-trepa é diferente do que a minha filha faz. Tem coisas próximas, mas também tem coisas que ela cria, assim, né? Então, e aí ela me traz esse repertório novo, né? Ah, que eu fui lá e brinquei com não sei quem e a gente brincou disso aqui. Eu não lembro de brincar disso. Com o mesmo brinquedo, há sei lá quantos anos, ainda tá descobrindo formas novas de brincar, assim, né? É mais um comentário, assim, gente, tá? E compartilhando as coisas. Muito bom, Mari. Eu vivencio isso muito com os filhos também, né? Dessa coisa da praça pública, né? Da gente ir, a gente busca muito assim, né? A gente vai muito ali nas areias, que ali é legal, assim, eu digo que espaço público melhor que a gente tem é lá na Pracinha das Areias do Campeche, que tem a parte de quadra, tem a parte de skate ali, que a galera brinca muito de bicicleta, mas também tem os brinquedos, né, que estão lá, tá um pouquinho defasado, mas as crianças brincam e tem toda a parte de natureza ali, de árvore, que eles podem brincar. Tem uma árvore lá que tem uma casinha na árvore, né? Então, mas eu acho que de fato a gente precisa, né? A gente está num meio político assim que é difícil, né? Santa Catarina, Florianópolis, mas a gente precisa ter essa resistência mesmo de lutar, né? Para ter mais espaço público feito para as crianças e muitas vezes até feito por crianças, né? Onde tenha mais natureza, onde os brinquedos sejam diferentes, né? Onde seja priorizado mesmo a primeira infância, né? O brincar da primeira infância, né? Porque é a fase mais importante da vida. A gente sabe, né? Que ela, o resto que vem depois é fruto desse brincar, né? Dessa vivência corporal, dessa vivência com as linguagens da brincadeira, essa vivência com o corpo, né? Então, é luta agora que a gente tem pela frente aí com esse poder público mesmo, né? Mas obrigado aí pelas suas colocações. Vamos ver, quem mais aí teria coisas para contribuir para a gente? Acho que a Cecília abriu a mão. A Cecília pode abrir e falar. Beleza. Oi, boa noite, gente. Oi, Del, bom te Boa noite, ouvir. Tudo bem? Bom te tudo encontrar por bom? aqui. É, Não, é muito legal. A gente tem um projeto, eu e a Elizabeth está aqui com a gente também. Tenho trocado bastante com a Rita também, né, Rita? Nessa linha de ocupar espaço público, né? O Naturecer, ele tem essa proposta de levar a criançada para os parques e é muito interessante, a gente tem lutado, a gente tem um projeto mais recorrente lá no Parque da Luz, e a gente está tentando influenciar aí recurso para repensar os brinquedos, né? Trazer coisas menos estruturadas para o brincar. E a gente tem uma vez por mês, a gente faz uma oficina, mas na realidade são convites para brincar com os elementos da natureza. A gente traz diferentes convites. E é muito interessante, até ouvindo a Mariana ali, né? Que cada criança tem um jeito de brincar, né? E a gente faz os convites, e quando a gente olha para essa individualidade, respeita essa forma de brincar da criança e percebe, é tão bonito de ver que assim, a gente põe, sei lá, argila e elementos, né? E daí tem aquela criança que fica 2 horas criando, imaginando, e tem aquela criança que pega a semente e sai batendo, e tem o outro que já pega a pá e vai fazendo buraco, e tem o outro que sai correndo e vai trepar na árvore, assim. Então é tão interessante de perceber que cada brincar é um brincar, e quando a gente faz esses convites, né, a gente possibilita essas crianças explorarem, né, todas essas formas de se conhecer com o corpo, né, e se relacionar, assim. Então, acho que também é mais fazer um comentário da importância de levar essas crianças para fora, né? A gente recebe criança de apartamento, assim, no sentido. E é muito doido que tem criança que chega e não sabe o que fazer, porque está esperando uma instrução, e a gente fala, faz, e daí aos pouquinhos vai vindo, e quando vê aquela criança, acessa aquela coisa lá de dentro e sai criando coisas incríveis, né? Então, tu traz muito esse brincar com a natureza e como isso acessa a natureza que somos, né? Então, enfim, compartilhando, assim, e muito bom te ouvir, né? E ouvir todo mundo aqui, mas sobre essa importância
de ir para fora e brincar, né? Eu acho que era um pouco isso. Ah, legal demais. Eu digo que isso que você falou é a originalidade única do ser humano. Cada um é um, né? Então, tu pode botar o mesmo material para quatro, cada um vai fazer uma coisa diferente. E ali vai estar se desenvolvendo, vai estar se conhecendo, né? Vai estar desenvolvendo o caminho, a originalidade, a autenticidade, né? Eu acho isso. As crianças, quando eu vejo assim, para mim é um aprendizado, assim, é a gente lembrar, né, pô, ó, eu sou um ser único, né? As crianças sempre estão me ensinando assim, ó, eu sou um ser único, né? Porque elas estão sempre traçando esse caminho, né? De buscar originalidade, buscar um jeito diferente. Você vê, né? Isso que você falou, o mesmo material, cada um faz uma coisa diferente, né? Então, é essa busca mesmo, né? Do conhecimento e de se conhecer e se desenvolver a partir do que está dentro e do que está fora, né? Essa relação do ser humano com a natureza, né? As crianças são os nossos mestres também, né? Quando eu falei ali em alfabetizar, que a gente precisa se alfabetizar, é nesse sentido, né? De ver que as crianças são os nossos mestres, né? Tem até um senhor que eu conheci lá do Congo, da África, que ele falou uma vez, ele numa palestra, ele perguntou: quem é mais velho, um senhor de 100 anos ou uma criança que acabou de nascer? E aí ele falou que a criança que acabou de nascer era a mais velha. Por quê? Porque ela tinha acabado de chegar. E o senhor de 100 anos chegou há muito tempo. Então, essa criança que está chegando agora, ela tem um poder de conhecimento muito maior, né? Então, a gente também tem que olhar para as crianças como os nossos mestres, né? Porque são pessoas que encarnaram agora, né? Que chegaram agora estão aí com todo o potencial de transformação, né? Obviamente, os nossos mestres, que são nossos pais, nossos avós, têm a experiência vivida, né? Mas as crianças também têm a experiência a ser construída, né? Então, isso que ele falava, "Ó, é uma experiência a ser construída, isso é muito importante a gente respeitar, e que está ligado essencialmente com a originalidade única de cada ser, né? E que a criança, nesse sentido, nos dá aulas sempre, né? Vamos lá, ver quem mais aí gostaria de falar. A gente ainda tem um tempinho, né, Rita? Diz aí, Rita. Temos um tempo. Mais alguém? A Margarete? Quer falar, Margarete? Eu vi que tu botou o dedo na frente. Peraí, Margarete, deixa eu abrir o teu som. Tá com o som fechado. Não consegue? Tem um botãozinho bem do lado ali que ativa o som. Tô vendo. Mais alguém quer tentar até que a Margarete consegue. Mais alguém quer falar, aliás? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar, Margarete. Eu tô tentando também, mas não consigo. Eu não consigo desmutar, só pedir para ela É, ligar o isso. Mas às vezes é difícil esse botãozinho, ele é danado. É bem embaixo, É Margarete, o botão do microfone do lado esquerdo, é um microfonezinho. do lado da câmera. É. Bom, enquanto a Margarete tenta, eu acho que ela. Não, ela tá ali. É, é do lado da câmera, Margarete. Eu queria, né, contar que tem um, não sei se, né, enfim, tem um processo de criar uma lei, né, que a gente, na verdade, assim, é uma contradição gigante, né, mas é importante numa sociedade onde a gente precisa, às vezes, forçar a barra para o poder público
criar esses espaços para a gente poder estar com as crianças, né? Então, para não ser comido pela construção, né, de prédios para alugar, né, de condomínios fechados e tal. Tem um processo de construir leis para do direito da criança à natureza, né? Eu acho fundamental, né, essa relação, não só para a criança, mas também porque a criança puxa a gente, né? Essa conversa que vocês estavam falando, né, de que a gente reaprende o mundo através dos filhos, através das crianças que chegam, dos nossos sobrinhos, dos nossos, né, netos, dos nossos vizinhos, né, quando a gente está aberto. Eu sempre, tem gente que pergunta, mas por que que tu trabalha com criança, né? E eu sempre penso, né, eu trabalho com criança e com cultura, né? Porque é um jeito de eu não me deixar morrer, assim, sabe? Porque é, às vezes a sala de aula ela é terrível, né? Quando a gente tem que ficar cumprindo ali aquelas coisas todas e tudo mais, e a gente tem, né, um cronograma, uma coisa para dar conta, quando na verdade o que a gente precisa mesmo é um espaço para estar junto, para a gente construir a gente mesmo de outra maneira, né? E as crianças também se construir de outra maneira. Então, para mim, mais do que, né, a gente inventar, né, os espaços para construir para as crianças poderem estar, né, e é também para a gente poder estar como comunidade e para a gente se reinventar junto com as crianças, né? Então, nossa, eu fico muito, assim, chateada como eu vejo como as cidades vão detonando os espaços e, ao mesmo tempo, não pensando, né, na transição, né, quando você vai, uma criança não pode ir a pé para a escola, sabe? Essa falta de respeito, né, com a transição também, né, com o chegar de um lugar para outro, enfim. Então, essa lei que está sendo construída, eu estou, inclusive, ajudando a escrever aqui em Santa Catarina, né, a proposta dessa lei, ela é para forçar os processos para que a gente possa ter, né, realmente políticas garantidas para isso, né? Se não tem lei, a gente não pode cobrar né, enfim, do dos Estado. gestores, né? Uhum. Conseguiu, Margarete? Acho que não, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa, trazer sua experiência? Eu tenho certeza que tem um monte de gente que tem experiência apuradíssima aqui nesse grupo. Boa noite, Boa noite, Pati. tudo bem? Eu tô, Tudo. eu cheguei já estava acontecendo, né? Cheguei depois, mas ainda assim consegui acompanhar um pouco. E eu estava aqui tentando organizar as minhas ideias para poder compartilhar. Não consegui fazer isso muito bem, então eu vou só comentar algumas coisas que eu penso que é interessante, né? Antes de mais nada, eu sou estudante de magistério, eu estou me formando agora, eu estudo no Instituto de Educação, aí me formo agora no final do ano. Então, durante esses 2 anos que eu fiz essa formação, eu pude acompanhar, né, de perto as crianças nesse ambiente que é o da escola, e isso que me trouxe, né, que me fez vir buscar. Sempre que eu ouço falar sobre o brincar, eu procuro me aproximar disso, porque eu penso como que a gente pode tornar o brincar mais presente na escola para poder favorecer a aprendizagem das crianças. Eu observo as crianças durante o período das aulas e no horário do recreio, do intervalo, eu fico vendo assim como elas correm, como elas gritam, como elas têm uma fome de brincar e aqueles 15 minutos não é tempo para isso. Então eu sempre fico pensando como, quando eu tiver a minha turma, eu posso fazer com que o brincar seja cada vez mais presente e, por intermédio disso, favorecer a aprendizagem.
porque eu tenho certeza que brincar é tudo, né? E eu tenho uma filhinha também de 8 anos. A minha filha é uma criança com síndrome de Down, e foi ela que me motivou a buscar isso, até porque eu tenho muita dificuldade de brincar. Eu era uma criança que brincava bastante, mas eu não consigo brincar. Então, o máximo que eu consigo fazer com ela, algumas interações e tal. Então, eu me tento me achar na leitura. Aí eu vou ler, vou contar histórias, que é algo que eu gosto muito, que eu tenho muita paixão. Então, por intermédio disso, é a minha forma de brincar, a maneira de brincar que eu vivo hoje. E, bom, eu me perdi um pouco das coisas que eu gostaria de dizer, mas eu só quero comentar também que eu gostei muito quando o Del compartilha sobre esse encontro que ele teve com essa pessoa do Congo, que disse que as crianças, que mais velho é a criança logo que ela nasce. E isso até me fez pensar que quando a minha filha nasceu, e eu a vi assim, logo nos primeiros dias, eu olhava para ela e pensava, meu Deus, como essa criança é velha. Nossa, como esse espírito, esse ser, ele é muito velho, é muito antigo. Então, me remeteu a esse pensamento. Enfim, são partilhas. Eu espero que num outro momento eu consiga ter as ideias mais organizadas, porque também o nervosismo aqui tomou um pouco de conta, eu me perdi um pouco do que eu gostaria de dizer. Mas é isso. Ah, e só mais uma coisa também sobre os espaços públicos, né? Eu sou moradora aqui da Tapera. A gente tem um espaço bem legal aqui do lado da Escola do Futuro. Então, ouvi-los aqui me fez pensar muito sobre esse espaço, sobre como eu também posso me apropriar desse espaço e, de repente, estar pensando em coisas que a gente pode fazer ali. Inclusive, quando a Cecília falava também, eu pensei que, poxa, trazer essa proposta, né, dela aqui para Tapera, que é uma comunidade, né? As pessoas simples, assim. Seria tão legal a gente poder fazer coisas ali. E lembrei também, quando eu morava no Alto Ribeirão, tem uma pracinha ali próximo ao posto de saúde, e eu passava por ali de ônibus. Primeiro eu enxergava como um espaço amplo. Quando eu comecei a frequentar aquele espaço, na época que eu morava naquele bairro, vocês não podem imaginar a minha frustração quando eu percebi que o espaço destinado aos pets era maior do que o espaço destinado às crianças. Eu, quando comecei a frequentar ali, porque eu via, né, alguns objetos ali com interações, eu pensava, para minha filha é legal subir, descer, passar por cima, passar por baixo. E aí, esse espaço que possibilitava isso era o espaço dos pets. Então, para mim, aquilo ali foi muito chocante mesmo. Pensar que um bairro, né, que estava nascendo na época que eu comecei a frequentar ali, já deixava nítido, evidente, né, que eles dão preferência para os pets e não dão preferência para as crianças. Então, eu quis compartilhar isso só para reforçar a importância dessa luta, e eu quero muito saber, em termos práticos, como que eu posso contribuir para que a gente tenha essas leis e que a gente possa conquistar cada vez mais lugares para que as crianças possam brincar e estar em contato com a natureza. É isso, muito obrigada. Quer responder, Rita? Eu vou responder um pouquinho. Olha só, como é que é o seu nome mesmo? É Patrícia. Opa, Patrícia. Então, eu acho que é a gente se encontrando mesmo, né? Eu acho que o fato do Pontão Usina da Imaginação tá trazendo essa formação. O nosso grande objetivo mesmo é a gente se encontrar, é a gente discutir espaço público, discutir política pública, discutir essa importância do brincar, mas se encontrar para a gente poder fazer essa construção, né? A gente que mora em Florianópolis, poder estar junto, né? Eu acho que é um espaço que a gente agora, todos nós que estamos se encontrando e vendo, pô, eu não conhecia esse espaço da Tapera, já vou levar meus filhos lá,
Porque a gente está assim, né? Eu e minha companheira, a gente quer final de semana levar, a gente leva para praia, Lagoa do Peri, praia, Lagoa do Peri, mas a gente quer ter, né? Aí a gente tem levado muito nas areias do Campeche ali, né? Mas eu acho que a gente pode, né, tá pensando um roteiro, né? Por exemplo, o nosso espaço A Casa Árvore. Ano passado a gente recebeu duas escolas públicas lá, né? Porque a gente tem um espaço de natureza bem legal. E aí uma professora um dia foi lá em casa e disse: Nossa, eu queria trazer minha turma aqui para brincar aqui. Vamos trazer. E aí a gente fez uma parceria lá com duas escolas aqui do Campeche. E as crianças foram para lá e brincaram muito na natureza, que a gente tem um espaço de natureza, né? Então, eu acho que a partir de agora é a gente se manter conectado mesmo e possibilitar isso, né? E principalmente através de leis, né? A gente está começando a se antenar nisso para a gente reivindicar mesmo para nossas crianças espaços públicos para as crianças, né? Legal os pets, mas as crianças têm que ser as nossas prioridades, sempre, né? Porque o país que investe nas crianças vai ter um futuro. O país que deixa as crianças à mercê de celular, né, de cultura digital, não vai ter nada, né? Porque criança se desenvolve brincando. E isso todos nós já temos clareza, só que a gente precisa estar atento, né? Atento mesmo, né? Atento, observando o que está acontecendo e tá, né, lutando, algumas vezes intervindo, outras vezes brincando, né? Mas eu acho que essa atenção é muito importante entre nós educadores, né? O que está acontecendo, o que que a gente acha que é importante e o que a gente acha que não é importante, né? Mas eu acho que se encontrar, né? Eu trouxe aquela imagem, né, da comunidade brincante. Acho que a gente precisa se encontrar para brincar, né? Brincar brincadeiras de adultos, de criança, de adolescente, brincar, ser brincante. Rita, quer contribuir aí também? Quero, quero. Eu queria dizer para a Paty, a Sandra também está com a mão levantada. Eu queria dizer para a Paty que quando eu tive a minha filha, eu passei 2 anos cuidando dela, assim, tive esse privilégio de poder tirar um tempo para estar muito próxima dela, né? Aí chegou ali os 2 anos, eu comecei a ficar mais pro trabalho e tal. E aí uma das coisas que eu tinha também era essa dificuldade de ficar sentada brincando com ela. Não até os 2 anos, porque eu assumia ali que eu ia brincar mesmo e ia reinventar a minha própria infância com ela, né? Depois dos 2 anos, quando eu comecei a me assumir mais no meu trabalho, eu comecei a ter essa dificuldade, sabe, de sentar e achar que eu estava relaxada e podia continuar. O trabalho estava gritando para mim, assim, né? E essa é a cultura do adulto, é muito insuportável, né, gente? Porque nós não temos mais permissão para isso, né? Porque a gente tem louça para lavar, a gente tem roupa para lavar, a gente tem casa para arrumar, né? Principalmente nós mulheres somos, né, metidas nisso porque a cultura mete a gente nisso. E aí, assim, uma vez eu estava fazendo um curso, uma formação, né, da primeira infância, e era com pessoas, gestores do Brasil inteiro e tal, e tinha uma mulher que estava fazendo um programa para a primeira infância, e ela estava contando uma história que eu fiquei muito revoltada na época. Elas estavam indo para uma comunidade indígena, e aí eles estavam ensinando as mães como é que as mães brincavam, né? E aí, assim, brincar do jeito que eles queriam, que eles estavam ensinando. A mulher tinha que sentar no chão do jeito que eles queriam, porque só assim a criança ia se desenvolver. E isso eu achei, primeiro, super colonizador, né? E segundo, extremamente violento com essa família, né? Então, a gente se descobrir no brincar, né, dentro do nosso mundo, ele atravessa tantas coisas na nossa vida, né? E não tem o jeito de brincar certo, né? Se você consegue ler para sua filha, estar junto com ela, sentar com ela, eu acho isso maravilhoso, sabe? Então, não se culpe, não, a gente já carrega peso demais nas costas, sabe? E é muito bacana a gente ter esse espaço para dialogar, porque é isso, se a gente consegue brincar, né, pular junto, cantar junto,
melhor ainda. Mas se a gente não consegue, é como a gente consegue, porque não tem obrigação também de a gente brincar do jeito que o outro acha que a gente deve brincar, sabe? Então, eu fico muito assim, esse processo colonizatório, né, que chega do Estado para a gente, que a gente só pode e deve fazer desse jeito, né? Não, a gente tem que ter a liberdade também de construir um processo que a gente também se sente parte, né? Não é de cima para baixo, assim, né? Então, eu acho que esse lugar, para mim, é muito importante. Quando o Del fala sobre essa liberdade, né? Se trata disso também, de a gente não se permitir se colonizar totalmente, né? Então, não sei, queria trazer isso. E essa construção das políticas, né? Ela é muito importante, né? Acho que eu queria depois trazer mais sobre isso, mas assim, eu estou participando do que chama Frente Parlamentar da Primeira Infância, né? É uma frente que está pensando as políticas, então acho que depois eu posso trazer com mais calma isso, né? Falar um pouco, até trazer talvez a Carlinha para falar sobre isso, mas é uma frente que está pensando essas políticas para a primeira infância, entendendo que a primeira infância é uma fase onde a gente realmente tem que ter intersetorialidade, ser prioritário, um período prioritário, né? O cuidado, as políticas públicas pensadas coletivamente, né? Os espaços para o livre brincar, né? Na natureza ou, né? Os territórios, né, demarcados para as crianças terem a tranquilidade, né? A questão da alimentação, tantas coisas, né, gente, que nos falta, assim, né? Que eu fui uma criança, né, também que migrei para a cidade e a minha infância também foi uma infância muito difícil, assim, sabe? Realmente na época da ditadura, muito dura, assim, né? E eu acho que a gente tem que olhar para essas infâncias, né? Essas infâncias que têm muito mais do que só o brincar roubado. Tem também alimentação, tem o espaço, né? Tem a moradia, né? Então, o buraco é muito grande, né? É buraco profundo, né? Sandra, eu acho que tu queria falar, né? Ou quer ainda? Ai, o negócio é complexo, né? É, enfim, da fala do Del, uma coisa que eu fiquei lembrando e associando, né? Ah, tem um educador de Curitiba que eu gosto muito, chama Nélio, e eu ouvi uma fala dele semana passada que eu achei tão bonita, que ele dizia assim, quando a criança brinca, como é que é? Pique pega. Aí a criança corre, 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 corre. Então, ela precisa chegar no pique, que é onde ela se protege para não ser pega, né? E aí ele fala disso, da dinâmica da criança, que ela corre, 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 corre. É que nem a gente na vida, corre, corre, corre. Chegou no pique. Aí dá um respiro, se reorganiza, vê todo mundo correndo, caos rolando, se reorganiza para correr de novo. E aí ele fala disso, assim, da importância da brincadeira, de como a brincadeira né? Corre, 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 daí. E ele vai trazendo um modelo. Para mim, o pique pode ser ir fazer um esporte, pode ser ler um livro, pode ser ir assistir um filme, pode ser. E aí eu corro, 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 dou uma pausa. Mas aí ele traz uma outra ideia, que a vida não acontece no pique, a vida acontece no pega. Né? O pique é o momento de respiro. Então, e eu achei tão bonito porque ele faz uma analogia e ao mesmo tempo já vi outras falas dele falando sobre a importância da roda, da comunidade, né, em todas as crianças e coisa de que realmente é coisa séria, porque é brincando que as crianças aprendem a viver, né, a solucionar coisas, a enfim, a se tornar o que a gente vai ser muito infeliz, né? Do adulto infeliz, que é a criança que não brincou, que não fez o corre e o pique. Provavelmente não fez o pique-pega, então não treinou, né? A corrida e a pausa. Achei. Diz muito com tudo que foi falado aqui hoje. Era isso.
Mais alguém? Tem alguns comentários aqui no chat. A Maria diz: lembrei quando o Del estava falando sobre o brinquedo estruturado e o brinquedo não estruturado, né? Lembrei como minha mãe ficou brava quando minha avó nos deu um carro de Poli, da Poli. Antes disso, nossos carros eram sapatos, sandálias. Ela sabia o que ela estava fazendo, né, Maria? A sua mãe, né? Não a sua avó. Quer comentar isso, Maria? Não, acho que a gente foi indo para outras conversas, mas foi muito gostoso aqui fechar o olho e lembrar das brincadeiras de infância, acompanhar essa discussão. Eu não sou da área das infâncias, né? Então foi tudo muito novo, assim, né? Para além, enfim, de coisas que aprendi muito com a minha mãe, como deu para ver um pouquinho de como ela era, né? Esse brincar e que qualquer coisa vira qualquer coisa, acho que isso é muito, muito forte quando a gente é criança, né? Poder voltar para esse momento, né? Eu tenho um sobrinho agora que tem 4 anos e estou conseguindo acompanhar um pouquinho a vida dele. É muito bom voltar a essa infância, assim, quando a gente está junto, né? E continuar brincando mesmo adulto, que é uma coisa que faz falta, assim. Eu sempre fui criança ali, brinquei até não poder mais e sigo brincando, na verdade, né? Mas com menos frequência, enfim. Tá. Tem um outro É, comentário. Vai, Del. não, ô Maria, eu também, eu brinquei tanto que descobri que na vida adulta eu tinha que conte um brincante da cultura popular, né? Porque é isso, né? O brincar é muito forte, né? E eu gosto muito também, né, de dançar coco, jongo, samba de roda, que é o brincar adulto, né? E ele se remete mesmo é o mesmo sentimento que a gente tem, né? De não ter as coisas prontas, né? De você inventar um verso na hora, né? De você inventar um circuiteio com o corpo na hora, alguma coisa que o outro brincou contigo, você já expressa na hora. Então, essa coisa de não estar pronto, né? Isso é muito importante para brincar, né? Porque quando a gente já traz tudo pronto, né? Por exemplo, esses jogos aí que as crianças brincam, né? Tá tudo pronto, né? Ela não precisa imaginar nada, ela só precisa apertar um botão, né? E é isso que o sistema quer. Ela quer dar tudo pronto e te ensinar a apertar um botão para matar alguém ali, né? Então, isso é terrível, né? O que estão fazendo com as nossas crianças nesse sentido desses jogos digitais é isso, é adestrar, né? Adestrar. Mas é isso, acho que o nosso horário também está passando um pouquinho, né, Rita? Talvez me diga aí, Rita. Você que está comandando aqui. Vamos lá. Quem comanda é nós todos. Eu não estou comandando nada. Eu não vou acabar processo, né? Todos nós, né? Na verdade, a Margarete queria comentar, mas ela não está conseguindo abrir o microfone. Mas, Margarete, se tu quiser escrever ali, a gente lê, né? É, Isso. a Mari diz assim: Nossa, eu moro ali perto e não sabia que era espaço de pet. KKKK, né, Mari? Achava que era um parquinho. Agora tu sabe, continua fazendo de conta que é parquinho. Eu tinha certeza, tem túnel e tudo. Tá aí nessa também. Tá tudo bem, Mari. Continua fazendo de conta que é parquinho. A gente faz de conta que, né? O nosso faz de conta é o É, melhor. é o melhor. Será que eu consigo abrir aqui o microfone da Mari?
Margarete, eu tô nervosa aqui. Mas tudo bem. Se você não quiser escrever ali, quando a gente estiver junto agora no final de semana, a gente abre o teu celular e eu te dou um toque de ver se a gente acha, porque de repente também é um problema do programa, né? Porque o programa de celular ele é mais restrito assim, tá? Também pode mandar um áudio no grupo, sabe? Eu acho que lá o grupo é para a gente partilhar, né? Eu queria também, já que a gente está, né? O Del chamou a atenção que a gente está com, né, 1h30 já quase. Eu queria dizer algumas coisas sobre o processo de formação, tá? Nós programamos esse processo de formação para ele ser em, em vários momentos, né? E a gente acabou tendo que inverter ele. A gente tinha uma ordem, né? E a gente teve que inverter ele. Então, a gente fez algumas lives abertas, né? Que não tinha essa coisa mais coletiva aqui, que a gente queria fazer realmente era um grupo fechado, mais dialogado, para a gente se conhecer, fazer processo de troca, né? Então, a gente fez algumas lives mais abertas, né? E então, se vocês puderem assistir essas lives, eu botei elas lá no grupo, tá? Também a gente teve um problema que foi muito chato, né? Que a gente, quando fez o processo de inscrição, nós não colocamos um espaço para as pessoas deixarem seu contato. E aí nós procuramos feito loucos pelo contato de vocês, aqueles que a gente não tinha. Alguns a gente achou, outros a gente não achou até agora, né? Como escrevemos no Facebook, no Instagram, e as pessoas às vezes não acessam esses lugares de conversa, né? Então a gente não conseguiu recuperar vários inscritos. Então, se vocês conhecerem alguém da lista de inscritos, né? Ainda é muito bem-vindo que elas entrem. Eu tenho pensado que talvez a gente vai fazer uma segunda etapa de formação, porque ficou, né, um processo meio quebrado, assim, né, nesse início, né? Mas, de qualquer modo, essa comunidade está se formando e ela vai ter uma característica própria, né? A gente vai, né, criar processos que são nossos, e isso também é válido, né? Já está valendo, né? E muito legal que vocês estão aqui. Espero que a gente troque bem muito, né? Porque a proposta é essa, né? Nós nos tornamos pontão de cultura com essa proposta da cultura das infâncias, né? Que a gente chamou de cultura infância, é um movimento nacional que tenta promover os espaços de brincar dentro dos territórios. Então, né? Com o tempo a gente vai falando sobre essa política cultural do Cultura Viva, né? Que é uma política muito importante, assim, que agora virou realmente uma política permanente, né? E aí reivindicar esses espaços do brincar entre nós adultos e com as crianças, né? Abrindo esses espaços para que as crianças também possam ter né, esse direito, né, do brincar nos territórios e também um direito estimulado por políticas, né? É bem importante, né? Eu sei que muita gente aqui já faz isso, né? E a ideia é a gente ir dialogando, trocando, para a gente ir possibilitando ampliar os nossos repertórios, para a gente também, né, se permitir brincar, né, nas praças, nos parques, né, ou visitar uns aos outros, conhecer as realidades, fazer essa troca mesmo. Então, esse espaço é para isso, né? Não é para a gente fazer de conta que, né? É para a gente trocar, a gente se apoiar, a gente se ajudar, né? Esse final de semana, provavelmente, nós estamos indo para a Terra Laclanô, né? Onde a Margarete está, para fazer lá um espaço, uma teia que a gente chama de teia do brincar. Então, a ideia é fazer ela também em vários lugares. A gente vai pensando aqui na cidade como a gente pode, em Florianópolis, mas também, né, nos territórios. E também a gente vai oferecer uma formação sobre construção de projetos, né? Mas eu queria muito ir sentindo essa necessidade, assim, eu não queria ficar fazendo um programa pronto, né? Que a gente não dialoga entre nós. Eu queria fazer
um processo que fosse coletivo também, onde vocês também dizem, olha, isso aqui faz sentido, ou isso aqui não faz, né? Então, né, é isso. Eu, né, queria dizer que estou muito feliz que a gente pôde finalmente estar junto desse jeito, né, Del? Ainda mais com a contribuição do Del, que é uma pessoa que eu tenho, né, muito carinho, assim, por ser também um brincante da cultura popular, né? E é isso. Ó, Conseguiu! ó, a Margarete chegou aí, ó. Conseguiu! Ê, Então, boa noite, Rita. Boa noite. Eu queria compartilhar sobre a minha infância, né? Quando eu era criança, quando a gente brincava, que a gente convive agora nesse momento, nesse instante, né? Nesse 2025. Quando eu era criança, em 1990, né? 80, a minha brincadeira era bem diferente. A gente brincava nos matos, a gente fazia comidinha de verdade, né? Fazia nos caeté, fazia comida dentro da taquara, a gente fazia o fogo. Eu te dei o depoimento, né? Lembra que eu dei o depoimento sobre as brincadeiras da minha infância? A gente brincava muito, 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 muito. Era muito divertido. E olha, as brincadeiras das crianças nesse momento é diferente. Eu sinto saudade das minhas brincadeiras quando eu era criança. E a gente fazia o bolo de trigo dentro do caeté, a gente fazia o fogo, a gente fazia as casinhas, né? As casinhas de palha, a gente construía, fazia essas construções, né? As brincadeiras. E era muito divertido. E hoje eu sinto saudade da minha infância, de ver as crianças brincando, né? A maioria aqui em casa, como você já viu, né? As crianças andando de bicicleta, brincando com os carrinhos, né? Brincando ali na beira da lagoa. E agora, lembrando da minha infância, a gente não tinha esses brinquedos, a gente não tinha boneca para brincar, a gente tinha que construir as bonecas com palha, tinha que construir as bonecas, fazer os bonequinhos com pedaço de pano, fazia cabecinha, né? Só pintava aquilo lá, era a nossa boneca. Era, essa é a meu compartilhamento com vocês sobre a minha infância e a infância de hoje que a gente está vivendo agora, né? E como eu trabalho na escola, a gente veja as crianças brincando, que nem a outra lá falou. Eles correm muito, corre para lá, corre para cá e se nunca cansa. E a gente fica olhando assim, meu Deus, essas crianças não cansam, meu Deus do céu, eles soam, eles brincam, eles pulam e pega e corre. E a gente fica olhando, não corre, crianças, vocês vão se machucar. E a gente fica tomando esse cuidado, né? Sabendo que eles têm o cuidado. A gente sabe que quando a gente era criança, a gente também fazia, corria, pulava e saltitava. E a gente não tinha essa noção de que vão se machucar, que vão bater a cabeça, que vão quebrar alguma parte do corpo, e a gente não tinha essa noção. E a gente agora adulto, a gente fica com esse cuidado em cima das crianças, né? Cuidando, vocês vão se machucar, vocês vão bater. A gente fica, não estou nem aí pra gente. Não estou nem aí porque a gente está falando, a gente está tomando esse cuidado com eles e eles não estão nem aí. Eles correm, eles pulam, mas isso vai, a gente fica tomando cuidado, preocupado com eles e eles não estão nem aí pra gente. Então, essa é a minha contribuição com vocês. Obrigado, Rita. Obrigado por me ouvir, gente. Boa noite. Obrigada por obrigado partilhar também. com
com a gente, Margarete. A Margarete vem de uma comunidade indígena, Lacanochoclen, né? É uma comunidade bem forte, bem bonita, assim, né? Os três filhos dela, né? Tem dois que estão aí na cena com a gente aí com a Margarete brincando ao redor. É, e é muito bonito ver o processo de reconstrução também dos processos dentro dessa comunidade, né, para garantir que a cultura deles seja valorizada e esteja presente na escola, né? É um processo de retomada da escola, é muito bonito isso, e muito importante, né? De retomar o brincar, né, no mato, ir para o mato reconhecer as plantas, né? Reconhecer o território, enfim. É um processo que eu acho que vai ser de muita troca aqui, né? Eu acho muito bonito a gente poder também aprender sobre os povos originários de Santa Catarina, né? Obrigada, Margarete. É contigo, Del. Não, lindo esse depoimento da Margarete, né? Emocionante, né? Me lembrou a minha infância, que a gente brincava muito assim também de fazer cabaninha, de pescar, né? De fazer comidinha com farinha de milho. A mãe tinha muito farinha de milho em casa, a gente fazia um biscoito lá, botava açúcar e farinha de milho, cozinhava e comia aquilo, e era muito gostoso. Me lembrou isso que a minha mãe fazia. Mas eu acho que eu primeiro queria, né, agradecer a usina da imaginação, né, por esse momento aí, para a gente dialogar dessa coisa tão bonita que é o brincar, né, e falar ali para a companheira ali que realmente o objetivo é esse, né, é a gente se assumir enquanto comunidade que tá, tá puxando essa responsabilidade, né, da gente fortalecer esse espaço de brincar para a criança, né? Então, acho que é uma vontade que todos nós que trabalhamos com criança temos e a gente precisa realmente se encontrar, né? Trazer as nossas crianças, trocar esses lugares públicos que a gente pode assumir e transformar, né? E levar as crianças para elas transformarem, né? Porque as crianças de fato podem chegar num lugar que seja de, ele não é mais de pet, é de criança, né? Então, eu acho que essa formação ela tem esse intuito aí, né, de a gente formar essa comunidade do brincar da infância, né? E aí a gente tá junto, né, para dialogar e fazer essa construção, que ela é fundamental, e aí trazendo todas as pessoas de todos os territórios, né? Nossos povos originários, nossos povos quilombolas, os povos que moram no meio urbano, né? Eu acho que agora eu acho que é um momento muito importante, né? Eu acho que a gente trazer isso. Agradecer mais uma vez a presença de todos, né? E todas e todes e tentar a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre a infância. Eu acho que muito obrigado Rita, obrigado Zina. E deixar aqui um beijo no coração de todo mundo e espero que a gente se encontre. Eu nunca tinha trabalhado via online, né? Quando a Rita me jogou essa, disse, Rita, eu não sei fazer isso, mas eu acho que foi legal, né? Eu gosto de trabalhar mais corpo a corpo, olho no olho. Tá? Pedindo isso também, a Meu, gente vai que aprende a trabalhar, né? Mas logo, logo a gente vai se encontrar também para brincar junto, né, Rita? Gente, eu Espero. queria falar umas coisinhas rápidas. Uma é que, Claro. eu não sei por que a gente não conseguiu transmitir ao vivo essa live. Tipo, a gente criou a página e tá aqui o tempo todo dizendo que a live está sendo transmitida ao vivo, mas lá no YouTube não tá rolando. Então a gente vai fazer alguns testes, descobriu que não deu certo, mas a live está sendo gravada. A aula está sendo gravada e a gente vai postar no YouTube de todo jeito, compartilhar o link. A outra coisa, eu queria pedir,
Se vocês puderem ligar as câmeras pra gente tirar um print assim de todo mundo, pra ter também essa memória desse momento. Vou tirar aqui. Olha, Rita, todo Rita mundo não vai fazer um chegando. fechamento também antes dessa despedida, Rita? Deixa a É Nath que não precisa ser tirar a despedida, foto não. aqui. É só a foto. Tá, olha aí, vamos lá. 1, 2, 3. Todo mundo sorri, hein? Melhor cara. Calma, computador errado. Agora. Foi. Eita, a Margarete estava tremendo. Vamos de novo. Volta, Gabriela. Agora. 1, 2, 3. Pronto. O melhor de tudo é que tem Valendo. criança junto com a gente, né? Então, gente, é isso. Próximo encontro é terça-feira. A gente vai fazer sempre nas terças às 7h30, né? E aí, na semana que vem, a gente combina o próximo e assim vai, tá? A gente partilhou ali, né, um processo, né, de ir até o final de novembro, eu acho, né? É, e a ideia é que a gente construa também projetos, né, no sentido de a gente pensar os nossos espaços de brincar e os espaços de brincar das crianças. Então, é isso, né? A gente vai dialogando. Agradeço muito vocês. Eu acho que, né, as contribuições elas são super importantes para a gente construir também, né, um diálogo e uma narrativa coletiva, porque isso também é poderoso, assim, sabe? Então, Maria, quando você diz, não é minha área, não, mas você foi criança, você sabe do que a gente está falando, né? É, a gente tem na veia o que a gente trouxe da infância, né? E o bom é a gente poder trazer e sempre revitalizar isso, entendendo que as crianças são o hoje, não o amanhã só, né? Então, queria agradecer e se puderem me ajudar a reconstruir ali o grupo que é do interior, que eu não consegui o contato, por favor, eu peço que me ajudem, tem uma lista ali, né? Margarete, tem algumas pessoas da comunidade Laclanô que eu não consegui o contato ainda, e aí vamos por aí, né? Reconstruindo esse grupo, tá bom? Muito obrigada, boa noite, bom descanso, e é isso. Beijos. Boa noite, até logo. Até já. Tchau, tchau. Obrigada, Vai. Del. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa Obrigado. noite. Beijo no coração. Obrigado, Beijo. gente. Boa noite.